Graças a Deus, mais um dia de bênção, de paz, de alegria, de amor e perdão no coração. Como diz a palavra de Deus, temos que amar, temos que perdoar, temos que ser rico e próspero. Deus nos fez assim para que possamos andar no caminho que Deus preparou para nós, para que nós entremos por esta porta e aqui sentados, falamos de Deus, porque Ele nos ama e jamais nos abandona. Quando você usa uma palavra que é viva e eficaz, que ela penetra e começa a te dar entendimento, você foi salvo na mente. Porque pela graça você foi salvo na mente, para que você entre pela porta e encontre o Cristo aonde? No teu coração, tendo esse amor e esse perdão. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Meu amado irmão, o pecado, eu não sabia estas palavras, né? Hoje, graças a Deus, eu sei. Porque o pecado, ele era uma transgressão da lei. Ele tinha que ser tirado no primeiro século. Quando Jesus vem num corpo de carne, ele vem para completar as 613 obras da lei. E trazer graça e evangelho e entendimento àqueles que o aguardavam para a salvação. Hoje nós estamos aqui reinando em vida, em perfeita vitória, porque entendemos o evangelho da graça. Para não ficar na mão de homens, porque quando você não entende o batismo da cruz, como eu não entendia há 25 anos atrás, que eu passei pelas águas, eu tomava a Santa Ceia, que eu comia o pão, bebia o suco, tudo isso aí é falta de conhecimento. E muitas pessoas não faziam isso, por quê? Estavam em pecado. Então, sem conhecer a palavra, o pastor, ele engana. Muitos enganam porque querem enganar, e outros por não ter o conhecimento. E começa ali a fazer algo que Deus não mandou que fizesse. Então, quando você entende o pecado antes da cruz, né, no primeiro século, naquele mundo de então, o mundo Aion, o mundo, né, que havia lá em Jerusalém, onde ali o templo famoso estava de pé, e ali havia os sacrifícios. Então, mediante isso aqui, você lendo, né, 1 João, capítulo 3, versículo 4, 5, 6, ali a transgressão era para os judeus, né, o juízo para os judeus, e o pecado abolido. Eu, sem conhecer isso, eu pensava que o juízo viria para mim ainda. Mas só que o juízo hoje, né, é a nossa mente vazia, onde você entra em juízo. Por quê? Ela vai te condenar. Né? Alguém da tua família te condena. Por quê? Te coloca um peso nas tuas costas, que é a lei de Moisés. Então, essa lei de Moisés, que é a letra, ela mata o crente. Ele não entendeu a graça e ficou ali parado. Então, quando você vai entender, vai ler e entender, no 29 de João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou no primeiro século, né? Quando você nasceu no século 21 aqui, você nasceu sem pecado, né? Dos séculos vindouros, né? Para cá, as pessoas nasceram sem pecado, mas sem ler, entender e alguém que explique, a pessoa não vai entender e não vai aprender. Então temos que aprender que tudo aconteceu lá, para que você viesse crer em Deus e mais nada. 6,3 de Romano diz o quê? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ao morrer, ressuscitar, o batismo aconteceu ali. Você aqui está para viver o Evangelho, né? E servir aquele que ressuscitou após a morte, que é o Cristo, e dar fruto para ele. Então, Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Então, ele imitou o Cristo, hoje imitamos o Cristo, não a Paulo, porque Paulo passou, nós vamos passar, e outros aqui virão para poder pregar o Evangelho que ficou aqui, no nosso coração gravado. Por isso ele transportou você, tirou você das trevas para a maravilhosa luz dele, que é Colossenses 1,13, e selou você, e aquele que crê, com o Espírito Santo, que é Efésios 3. Então, você com esse selo em você, você está tranquilo. Você conseguiu as bênçãos do Pai no teu coração e entendeu que o pecado, ele não terá domínio sobre vós. Olha o verbo, não terá. Escrito antes da cruz, depois da cruz, você está sem pecado. O que você comete hoje é uma obra da carne. Porque a letra, né, se você estiver debaixo da letra da lei de Moisés, ela vai te matar. Mas debaixo da graça você vive. Agora, tem que entender que aquilo que você comete hoje, depois da cruz, né? Aqui no Ministério do Espírito Santo,
você vai pagar um preço, porque passou a ser obra da carne. As obras da lei ele tirou na cruz, tirando os pecados, né? Destruindo o diabo. E a maldição que havia contra ele, Jesus tirou a maldição. As pessoas são malditas hoje depois da cruz porque não entenderam a graça. E o pastor vem e quer curá-las, porque já foram curadas na cruz. Você apenas aqui tem que ter conhecimento para que você entender, para que você possa entender. Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. 2,8, 2,10 de Efésios, está escrito ali. Então é a transição da lei para a graça. Quando você lê João 1,29, ali está antes da cruz, né? Então o que acontece? Era a remissão de pecados. Teriam que passar pelas águas, igual nós hoje, né? Que eles falam, tem que passar pelas águas para tirar o pecado. Só que o pecado ele não sai nas águas, ele saiu na cruz. Então a diferença é essa. Quando eu venho com essas palavras aqui, as pessoas às vezes não gostam. Por quê? Elas dão dízimo, elas fazem campanha, elas pagam carnê, elas fazem tudo que o pastor induzem que faça, mas não é obrigado a fazer isso. Elas fazem porque está sem conhecimento. Então você lendo Oséias 4,6, o que falou lá? Lê todo o capítulo de Oséias, você vai entender. O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento, depois da cruz, é que você já tem dentro de você o amor do Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, debaixo da letra, porque a letra ela mata. Você está debaixo da graça. Você da cruz para cá, você entendeu Romanos 8,1. Agora, da cruz para cá, já nenhuma condenação para você, porque você está no Cristo. Você não está no Nazareno. Então você entrou pela porta e encontrou a graça. Aquilo te abraça e você senta. E você ouviu falar com você, como Maria sentou. E Deus falou, Marta, Maria, ela está com a melhor parte que eu dei para ela. Então já te deu a melhor parte para você. E você fica buscando ali, aqui ou lá, alguém que te ensine o Evangelho. Não, o Espírito Santo te ensina como me ensinou. Eu creio que você vai aprender e entender. Deus é com você. Jamais te deixe, jamais te abandona. Graças a Deus para essa sexta-feira, que seja a melhor de nossas vidas. Meu Deus, há quanto tempo eu preciso, Senhor, te ouvir. Meu Deus, que um dia me aprovou a minha conduta e a minha postura de um cristão. Hoje eu tenho o Evangelho da Graça gravado no meu coração. Não adianta que estas rosas não falam com você. Elas não têm o poder de te abençoar, elas apenas exalam um perfume naquele lugar. Você é a menina dos olhos do Senhor, você é o bom perfume de Cristo, você é hoje um mais que vencedor, você é aquele filho que Jesus já separou. Quando você é filho, você é herdeiro, você entendeu. Isaías 1,19, Deus falando pela boca do profeta, se você quiser e você me ouvir, você come o melhor dessa terra. Essa terra que hoje está dentro do teu coração, com esse amor e com esse perdão, onde você consegue amar a todos, mas em espírito e verdade, para que você entenda e receba essa palavra. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.